Olá pessoal, sejam todos bem-vindos hoje a mais um vídeo aqui no nosso canal WillPTV, na parte WillPTV Educação. Hoje então trazendo aí mais um vídeo de matemática, aí nosso módulo de derivada. E hoje, né, no nosso vídeo número 9, aí de cálculo 1, né, na parte de iniciando a nossa parte de derivadas, né? Agora vamos rever aqui no nosso canal como faz então a derivada usando as regras de derivação, né? Utilizando os mesmos exemplos do vídeo anterior, né? Do vídeo número 8, né? Vou deixar o cardzinho aqui em cima, né? Para vocês, né? Do vídeo anterior, do número 8, né? Onde então aí eu trago para vocês, né? Como fazer a derivada pela definição aí de derivada, tá? E antes de começar esse vídeo, não se esqueça, é claro, de se inscrever no canal, de deixar o like, né? E de comentar e compartilhar. E também de se inscrever nas nossas redes sociais. Os links também vou deixar tudo aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Então, após a abertura, vamos ao nosso vídeo. Então, aqui nós temos o nosso primeiro exemplo, né? F de x igual a x ao quadrado mais x, né? Onde eu posso escrever, então, a sua derivada, né? Da seguinte maneira, né? Nós podemos escrever assim, né? Onde temos f de linha de x ou d sobre dx, né? F de x, tá? Então, podemos escrever a derivada dessas duas maneiras, tá? E aí, nesse caso aqui, nós vamos utilizar duas regras, né? Vamos utilizar a regra da soma e a regra da potência, né? Então, a regra da soma nos diz, então, a regra da soma ou da diferença nos diz assim que eu posso então derivar, né, ou a soma ou a diferença se as funções são deriváveis, né? Nesse caso, então as funções são deriváveis, né? Então aí nós podemos utilizar assim, né, a seguinte notação, né? Então vamos utilizar d sobre dx, né, que indica então a derivada f de x mais g de x, que vai ser igual, então, d sobre dx, f de x mais d dx, g de x, né? Então, essa é a regra da soma, tá? No caso aí, pode ser tantas somas ou subtrações que tiver aí durante a nossa expressão. E a regra, então, da potência, né? A regra da potência, então, a regra da potência nos indica o seguinte, né? Que quando eu tenho uma derivada d de x, onde, né, eu tenho uma potência, eu já tenho um x, né? E esse x, então, tem um valor de um expoente, o que vai nos dizer? Né? Ele vai tombar aqui para baixo e eu vou tirar menos um d, né? Menos um expoente desse expoente, tá? Então, essa é a regra da potência. Tá bem simples, né? E aí, então, vamos então fazer, aqui no caso, a gente vai fazer da forma direta, né? Então, fazendo da forma direta, então aqui nós temos a nossa derivável, a nossa função aqui, né, que nós queremos derivar, né? Que é... Peraí. Então, nós temos aqui a nossa função, né? D de x, né? Onde temos aí x ao quadrado mais x, né? Então, utilizando aí as nossas regras, nós vamos ter então aí d de x, x ao quadrado, mais d de x, x, né? Então, aqui vai ficar, então, no caso, vai ficar, agora utilizando então a regra da potência nos dois casos, né? Então, vai ficar 2x, no caso aqui vai ficar 2 menos 1, mais 1x,
x1 menos 1, tá? Então, continuando aqui, então vamos ter 2x mais 1, tá? Então, a nossa derivada da função f de x, onde x ao quadrado mais x, é 2x mais 1, ok? Essa, então, foi o nosso primeiro exemplo. Nosso segundo exemplo, nós vamos ter, então, aí a nossa regra da cadeia, né? Então, nós vamos utilizar aqui nesse exemplo, né? Quando temos, então, raiz de 3x 3x mais 4, nesse caso aqui, então, nós vamos utilizar a regra da cadeia, né? E o que que nos diz, então, a regra da cadeia, né? A regra da cadeia, então, nos diz o seguinte, né? Que vamos ter que, primeiro, aí fazer, então, a derivada externa, né? Para depois fazer a nossa derivada interna, tá? Então, aí vai ser, então, assim, ó. Seguindo, então, o mesmo modelo do anterior. Então, aqui, ó. Regra da cadeia. Então, a regra da cadeia, nós temos aqui, então, uma função d de x, né? Onde temos, então, aí... deixa eu só ver aqui. A nossa famosa regra da cadeia, tá? E essa regra da cadeia, então, nós vamos ter o seguinte, né? Nós vamos ter, então, como uma função f de x, né? Como essa daqui, né? Como temos aqui. E aí, nos vai dizer o seguinte, né? E vamos ter, então, uma função externa, né? E uma função interna, né? Então, vamos ter aí duas funções, né? Então, vai ser da seguinte forma, né? Então, vamos ter que primeiro fazer, então, a derivada externo, para depois aí derivar a forma interna, né? E aí, no caso, quem é o nosso externo? Nosso externo, então, é a raiz, né? Aí a raiz, né? E a parte interna, então, é a nossa expressão 3x mais 4. Então, fazendo a nossa derivada aqui de f de x, né? Então, nós vamos ter aqui 3x mais 4. E para derivar isso, né, nós temos que primeiro transformar essa raiz em potência, né? Então, como vamos transformar essa raiz em potência? Assim, da seguinte maneira. Nós temos aqui um valor de A. Aqui nós temos, então, o nosso expoente, o índice da raiz e o nosso expoente aqui, C. E aí, transformando isso em um expoente, nós temos isso daqui, tá? Então, o índice da raiz, ela cai aqui pro denominador, né? E o potência, então, aqui dentro da variável, né? Do número, né? Ele fica, então, indicando aqui no numerador, tá? E aí, botando para cá, nós vamos ter, assim, 3x mais 4 elevado a meio, tá? E aí, como é que vai ser, né? Então, vai ser aí agora a regra da potência, né? Então, utilizando a regra da potência, como vimos no anterior, no exemplo anterior, então, esse aqui vai vir para frente, né? Aí vai ficar, então aqui vai ficar meio, né? Então, a primeira parte vai manter, e aí nós vamos derivar aí agora a parte interna, que vai ficar somente 3. Por quê? Porque nós temos que a derivada da constante é igual a zero, né? Por quê? Porque não tem nenhuma variável aqui indicando, tá? Então, quando tem uma constante, ou seja, quando não tem nenhuma variável ao lado do número, né? No caso x ou y, o que for que seja, né? Então, aí vai ser sempre zero, né? Então, a derivada da constante é sempre zero, tá? Então, derivada, então, vou indicar aqui, ó, derivada de dx, né? C é constante, então isso aqui é sempre zero, tá? E aí, então, fazendo aqui, né? Continuando. Aqui, então, nós temos a potência, né? Então, aqui vai ser menos.
Então vai ser 1 meio, né? Menos 1, né? E aí então vai ficar 1 meio, né? 3x mais 4, né? Resolvendo ali o expoente, nós temos ali menos meio, né? Menos meio vezes 3. Então aqui vai ser 1 meio, né? E aí nós vamos utilizar a propriedade inversa, né, da potenciação ali, né? Quando temos então um valor negativo, né? Temos aqui um expoente negativo, ele vai então, em vez de virar denominador, em vez de ficar numerador, né, ele vai descer, virar denominador. Então vai ficar 1 sobre A. Tá? Então a propriedade inversa ali do expoente, tá? Da potenciação. E aí, nesse caso, então vai ficar 1 sobre 3x mais 4 elevado a meio, né, vezes 3. E aí no final, então, vai ficar 3 sobre 2 raiz de 3x mais 4. Tá bom? Aqui, então, nós temos o nosso terceiro exemplo, né, que é o f de x igual a x sobre x mais 1. E aqui nós vamos utilizar, então, duas propriedades, né? Podemos utilizar, né, que é a regra do quociente. Então, nos diz, quando eu tenho uma derivável, né, de x, né, quando eu tenho duas funções, f de x sobre g de x, eu posso utilizar, então, a seguinte propriedade. Então, nós temos aqui, podemos, então, aí fazer o seguinte, ó. Então, vai ser g de x, f de x, menos f de x, g de x. E aqui podemos então fazer a derivada f de x e depois derivar a g de x sobre g de x ao quadrado, tá? E também podemos utilizar a regra do produto. Então, a regra do produto me diz, quando eu tenho, então, produto de duas funções, né? Eu tenho aqui, são deriváveis, né? F de x, g de x. Então, vai ser assim, ó. Então, vai ser f de x, g de x, mais g de x, f de x, tá? E aí eu posso derivar, então, primeiro essa daqui e depois derivar a g de x, né? Tanto faz, no caso, a ordem aí do produto, tá? Então, nós temos essas duas situações que nós podemos utilizar para este exemplo, né? Então, vamos seguir o exemplo, então, utilizando a regra do quociente, né? Então, utilizando a regra do quociente, vamos ter aqui, ó, f' de x, né? Então, quem vai ser, então, meu f de x é a função onde tem o numerador e o g de x, o denominador. Então, nós temos aqui x mais 1 vezes x, né? Derivando aqui, aí repetindo x mais 1, derivando aqui sobre x mais 1 ao quadrado. E aí, continuando, né, nossa derivada aqui, então, né, vai ficar somente 1, né? Então, vai ser apenas aqui o x mais 1 menos x. E aí, derivada, então, aqui vai ficar a derivada da soma, né, no caso, 1, né? Então, não vou nem mexer. E aqui sobre x mais 1 ao quadrado. E aí, então, fazendo arrumando aqui, então vamos ter aqui, podemos já eliminar, né, x aqui com menos x, então vai ficar 1 sobre x mais 1 quadrado, beleza? Agora, então, fazendo como se fosse o produto, aí nesse caso, como se fosse o produto, aí eu teria que subir o denominador, né? Aí subindo o denominador, aí o expoente ali ficaria
menos 1, né? Então, a nossa nova função de f de x ficaria assim. X que multiplica x mais 1 elevado a menos 1, tá? Poderia fazer dessa forma também. E aí a nossa derivada ficaria x mais 1 menos 1 mais x mais 1 menos 1. Então aqui eu posso derivar aqui e aqui eu posso derivar aqui, tá? Então aí fazendo a nossa derivada, nós temos aqui 1, né? Então vai ficar aqui x mais 1 elevado a menos 1. E aqui vai ser, então, eu vou botar esse menos 1 para fora. Então vai ser x vezes menos 1, né? E aqui, derivada interna. Aqui então x mais 1. Então vai ser a menos 2, né? E aqui vai ser 1, tá? E aí, continuando, nós vamos ter, então, aí eu posso descer primeiro ali, né? Vai ficar 1 sobre x mais 1. E aqui, no caso, vai ficar menos x, por causa desse menos 1. Então, vai ser menos x sobre x mais 1 ao quadrado. Tá? Então, fazendo aí, então, o nosso MMC. Então, aqui vai ser x mais 1, né? Aplicando aqui, aqui vai ser 1, tá? E aí, vai ficar, então, x mais 1 menos x sobre x mais 1 ao quadrado. E aqui eu posso, então, eliminar x com menos x. Aí vai ficar, então, 1 sobre x mais 1 ao quadrado. Ok? Então, né, por enquanto aí tranquilo, né, sem nenhum problema, né? Então aí regras, né, que a gente utiliza então aí durante o nosso dia a dia, né, ainda a parte então aí das funções normais, né? Vamos seguir então agora para o nosso último exemplo, que aí a nossa aqui então nossa derivada trigonométrica, aí utilizando então f de x cosseno de x, né? Então a gente viu, né, que a derivada então trigonométrica para o nosso f de x, cosseno de x é seno de x, menos seno de x. Então, nosso f' de x então vai ser seno de x. Ok, né? Porque a gente viu como a gente chega lá no exemplo anterior. Por hoje é só. Né? Espero que tenha gostado aí do nosso vídeo, né? Esse vídeo um pouco mais curtinho, né, do que o outro, né? Por conta das regras, né? Que isso aqui fica bem mais simples aí de serem calculadas, né? Lembrando que qualquer dúvida, aí vocês podem estar comentando no vídeo, se inscrevendo no canal e compartilhando aí também, tá? Depois, né, nos próximos vídeos, a gente vai continuar então trabalhando um pouquinho mais das regras, né, de derivação, fazendo então aí a parte de gráfico, né, nos próximos vídeos, e também aí na parte do PTV Tech, onde então eu trarei para vocês como fazer então em Python, né, com o pacote da biblioteca SymPy, tá bom? Então, a gente se vê no próximo vídeo e por hoje é só.